Olá, estamos ao vivo pelo Empresários de Sucesso TV e hoje vamos conversar novamente com o Dr. Fidel Soares, advogado e sócio fundador do escritório de advocacia Dantas e Soares Advogados, localizado no bairro de Pinheiros, São Paulo, capital. Seja muito bem-vindo novamente, Dr. Fidel, é um prazer falar com você novamente. Obrigado pelo convite. A você, Rodrigo, a equipe, de estar aqui novamente trazendo um conteúdo de relevância à sociedade e ao público em geral aí dessa grande mídia. Muito obrigado. Doutor, hoje vamos falar de um tema considerado muito polêmico, né? De fato tem aí grande relevância social, não só para as mulheres, mas também para o público geral. Como advogados de família, vocês contam com uma expertise aí em situações de violência doméstica, né? E a primeira pergunta, doutor, acho que é o primeiro ponto aí a ser discutido. Como surgiu essa lei protetiva e qual o contexto histórico dela? Perfeitamente, Rodrigo. Sim, de fato, é um tema de grande relevância social, que a gente tem que, primeiro, frisar o seguinte, Rodrigo. Aqui a gente não está levantando nenhuma bandeira, né? A gente está trazendo um conteúdo informativo, trazendo um conteúdo de relevância ao grande público, para que fique claro do que se trata essa questão da violência doméstica, da proteção à mulher. Então, por primeiro, o nosso escritório, ele está apto a atender tanto a demanda e recepcionar a mulher que é vítima de violência doméstica, como porventura aquele suposto agressor que está sendo denunciado e muitas vezes a lei é desvirtuada neste fim. Então, a gente está apto a atender de forma humanizada tanto a mulher que é vítima dessa violência, quanto também o pretenso, ou possível, ou suposto agressor, que de repente pode estar sendo denunciado de forma caluniosa, né? Então, passadas essas ressalvas, a gente vai adentrar nessa lei, é claro que com viés protetivo, a gente vai entrar numa discussão realmente voltado mais para a proteção à mulher, que é realmente a vítima e o objeto dessa legislação. Rodrigo, acontece que essa lei, ela não surgiu à toa, ela tem por detrás, obviamente, um contexto histórico. Infelizmente, é decorrente de um patriarcado, de um machismo estrutural e, infelizmente, institucionalizado também no nosso sistema político e na nossa sociedade. Essa luta, Rodrigo, ela é antiga, ela data aí mais ou menos aí uma discussão mais calorada sobre o assunto no Brasil especificamente, da década de 80 ao ano 2000, onde se travou aí, Rodrigo, uma batalha jurídica internacional sobre o tema, porque o Brasil, à época, ele era negligente em relação a essas políticas públicas protetivas à mulher, propriamente dita. Só quando, então, levada essa negligência do Estado brasileiro às cortes internacionais, é que, infelizmente, o Estado brasileiro tomou vergonha e começou a discutir esse assunto de uma forma mais acentuada, né? Foi então, Rodrigo, que em 2006 surgiu então a aprovação desse projeto de lei que, obviamente, veio aí para proteger e criar políticas públicas decorrentes dessa violência que antes não era observada pelo Estado brasileiro. Hoje, essa lei é popularmente denominada como Maria da Penha, inclusive aqui a título de informação, esse nome foi uma homenagem a essa pessoa, essa mulher, Maria da Penha, que foi vítima dessa violência, também de violência doméstica, né? E que levou esse assunto às cortes internacionais. Então, foi uma homenagem a essa mulher que tanto guerreou e que tanto lutou para ver seus direitos aí no âmbito doméstico serem protegidos. Então, a questão aí, Rodrigo, eu acho que muito importante frisar, é a gente quebrar esse paradigma de que a lei, ela dá superpoderes às mulheres. Isso é uma inverdade, isso é um senso comum, na verdade, né? Essa lei, ela só visa realmente dar uma equidade à mulher no âmbito doméstico, porque a gente sabe que existem outras leis protetivas também. Por exemplo, a lei trabalhista, que protege o trabalhador em relação ao seu patrão, né? A lei consumerista, que protege o cidadão numa relação de consumo, ou seja, as leis, elas surgem para dar uma equiparação em relação à parte mais vulnerável, né? E é óbvio aí, Rodrigo, que no contexto histórico, a mulher, ela obviamente, ela é mais vulnerável nesse sentido. Só a título de informação, só em 1991 aí, Rodrigo, o STJ se manifestou de uma tese que essa tese era defensiva para agressores de mulher, né, violentadores, legítima defesa da honra. Olha que situação. Muitos agressores
eles eram absolvidos com base nessa tese, porque ele estava a agredir a mulher a defender a sua honra, na verdade. Então, só em 91, a título de exemplo, é que o STJ derrubou essa tese, porque na visão do STJ, entender que o homem agredia a mulher para defender sua honra era coisificar a mulher, né? E essa ideia foi derrubada justamente aí por esse entendimento. Então você vê como o contexto jurídico, político, ele é relevante, né? Para finalizar só o contexto histórico aí, Rodrigo, para a gente adentrar propriamente dita na lei e na proteção efetiva, no Brasil, só em 1932, a mulher teve direito ao voto, né? Olha que situação. E até 2001, a título de informação, vigorava no nosso ordenamento jurídico o Código Civil de 1916, que dizia, olha que situação constrangedora. Quem não olha para trás não entende o porquê dessa lei. Dizia que a mulher, ela na verdade, casada, ela era considerada incapaz, né? Então, a gente analisando aí a história do Brasil, analisando a história, o contexto histórico, a gente entende o motivo e a razão dessa lei existir. É por isso que ela vem aí com grande força, vem com grande importância para justamente equiparar. Então, aí a gente já quebra vários paradigmas em relação a essa legislação. São coisas aí inacreditáveis hoje em dia, né? Não dá para acreditar que era assim, doutor. Agora, como a mulher que está nos assistindo pode identificar que está sendo vítima de algum tipo de violência doméstica? Perfeitamente, perfeitamente, Rodrigo. Bom, aqui cabe a gente conceituar o agressor e a vítima, né? O agressor, Rodrigo, só para a gente adentrar no mérito em relação à lei mesmo, o agressor ele pode ser qualquer pessoa. Ele pode ser o pai, ele pode ser o irmão, ele pode ser até uma mulher, né, o agressor. Já a vítima, ela tem que se encaixar no gênero feminino. Então, normalmente, é destinado à mulher, né? É uma proteção efetiva à mulher. A grande questão aí é que qualquer um pode ser sujeito ativo, ou seja, o agressor, mas o sujeito passivo tem que ser necessariamente do gênero feminino, mulher, tá? Uma coisa importante dizer também é que como que se caracteriza essa agressão doméstica, para a gente poder conceituar ela de fato. A agressão doméstica, ela ocorre ou no âmbito doméstico, certo? Ou para aquelas pessoas e para aqueles relacionamentos que possuam vínculos familiares ou uma relação íntima de afeto. Então, se existe um ou outro critério, já está caracterizada aí a possibilidade de violência doméstica, se existir coabitação e também não existir coabitação. Claro que a maioria das violências domésticas ela é perpetrada aí por relações íntimas, né, e amorosas, entre cônjuges, ex-cônjuges, enfim, e normalmente esse é o contexto. Bom, para a mulher entender se ela está sendo ou não vítima de violência doméstica, ela precisa entender que existe um ciclo. Neste ciclo existem fases, que se esse ciclo se repetir, deve acender uma luzinha vermelha para a mulher e ela deve entender que ela é uma pretensa, uma possível vítima de violência doméstica. Como é que é esse ciclo, Rodrigo? Que a gente denomina a fase 1. A fase 1 é aquela fase de acumulação de tensão, onde, na verdade, o agressor, normalmente o cônjuge, o namorado, ele veicula sua raiva para a mulher, né? Por se achar dono, se achar superior, né? Aí a gente volta para aquele contexto histórico. Nessa primeira fase, a mulher ela tenta sair da frente do agressor e não consegue compreender que, de fato, ali está havendo uma agressão. Nós temos também a segunda fase. Essa segunda fase já é mais perceptível, já é mais fácil de entender e ver que realmente está acontecendo uma agressão. É a fase da explosão. Quando o homem ele perde aquela previsibilidade, ele falta controle no âmbito doméstico, tudo é motivo de agredir a mulher, ele justifica suas atitudes com argumentos que, na verdade, não se coadunam com a realidade, né? E ele atinge a moral, a esfera psicológica daquela mulher, ele atinge, muitas vezes, a esfera patrimonial daquela mulher e, na maioria das vezes, física, né? Essa é a segunda fase. E vem aí, para a gente terminar esse ciclo aí, Rodrigo, a fase de lua de mel. É aquela fase em que o homem, ou o agressor, né? Porque pode ser qualquer um, ele normalmente é o homem, o marido, o cônjuge, enfim, ele se demonstra amoroso nessa terceira fase, essa fase de lua de mel. Ele se demonstra carinhoso, ele pede desculpas, pede perdão e, na maioria das vezes, ele se coloca como vítima da agressão. A grande questão aí, Rodrigo,
E quando deve acender essa luz aí vermelha para a mulher identificar? É quando esse ciclo se repete. Fase 1, fase 2 e fase 3. Quando isso acontece, significa dizer que ela está sendo, sim, vítima. Claro que é muito difícil a gente identificar isso, mas quando esse ciclo se repete, a luz vermelha deve acender e ela deve procurar realmente uma ajuda de um profissional adequado que realmente indique para ela que direitos ela tem em relação a isso. Doutor, muito bem explicado. Agora, poderia nos dar exemplos práticos que a lei coloca de fato como violência doméstica? Perfeitamente. Bom, a lei ela considera muitas situações como violência doméstica, né? Claro que isso vai demandar uma análise mais específica de caso a caso, né, Rodrigo? Mas as principais aí, eu vou citar aí conforme a disposição legal mesmo, né? A primeira é aquela comum, que a gente já sabe, que é violência física. É onde o agressor, de fato, atinge a esfera física da vítima, né? E é um empurrão, é um beliscão, enfim, é qualquer agressão física. A lei ela considera que de fato já está dentro do âmbito da violência doméstica. A violência psicológica também, né, Rodrigo? É aquela violência que ela realmente é mais velada, mais conforme aquele ciclo que eu expliquei, se ele fosse repetindo, isso fica muito mais evidente, é que o agressor coloca a mulher num estado de inferioridade, né? Humilha, restringe, controla as atitudes, cerceia ela do direito de conversar com outras pessoas, enfim, colocar numa situação a mulher colocar ela numa situação de prisão, né? Nós temos também aí, Rodrigo, a violência sexual, que aí a gente poderia gastar horas e horas dizendo sobre isso, né? Mas aqui acho que não cabe a gente delongar tanto. Violência patrimonial, que é aquela violência em que o homem controla toda aquela questão, gere toda a questão patrimonial da família e deixa a mulher muito mais dependente dele, fazendo com que não dê para ela romper aquele ciclo de violência, a não ser que ela identifique que ela tem uma ajuda. E a violência moral, né? A violência moral é aquela padrão, a calúnia, difamação, injúria, exposição da intimidade da mulher, enfim. O mais importante aqui, eu acho que o pulo do gato aqui, Rodrigo, é a gente informar a telespectadora que está nos assistindo que, quando isso ocorre, ela deve procurar auxílio de uma pessoa, ou de um técnico, ou de um profissional especializado na área, porque nem todos estão aptos a entender quando ocorre a violência doméstica e como requerer os direitos dessa mulher. Então, a grande dica que a gente pode passar aqui para esse grande público é: procure um advogado de confiança ou procure a delegacia da mulher para que seja orientada da forma mais correta e que seus direitos sejam respeitados. Doutor, e por fim, seria legal também dizer aí, né, qual proteção de fato a lei confere à mulher quando identificado algum indício de violência doméstica? Perfeitamente, Rodrigo. Rodrigo, dentre as diversas proteções, porque assim, a lei de proteção à violência doméstica, ela vem justamente para dar cautelarmente essa proteção. É para que o agressor seja impedido de cometer um mal maior, né? E que esse ciclo não se repita. Então, dentre as diversas medidas que a gente pode requerer, a primeira seria, e legal citar, que muita gente desconhece, para aquele agressor que tem porte de arma, né? Porte ou registro de arma. A gente pode entrar com uma medida restringindo esse porte ou essa posse e ainda apreender essa arma dele. Por quê, Rodrigo? Porque muitas vezes o objeto arma é o motivo de ameaça, arma de fogo, né? É o motivo da ameaça. E muitas vezes, infelizmente, é o motivo de vários feminicídios que a gente tem visto aí na nossa sociedade. E a gente tem que realmente tirar essa possibilidade aí disso acontecer. E com essa medida a gente consegue. Uma outra medida muito comum, e ela visa, de fato, romper esse ciclo de violência doméstica, é o afastamento do lar comum do agressor que coabita com a vítima, né? Só assim que a gente, às vezes, Rodrigo, a gente consegue romper esse ciclo. Porque coabitando, obviamente, se o homem realmente é um agressor, a mulher vai continuar sofrendo essas agressões, né? Então, o afastamento do lar é muito importante. E é uma medida cautelar que sempre é deferida quando a gente pede, né? Claro que tem que ter motivo e razão e a gente mostra esses motivos na maioria das vezes, né? Proibição de determinadas condutas, por exemplo, de se aproximar da vítima,
também é uma medida cautelar, né? De mandar mensagens para a vítima, porque se a gente for observar, não tem como a gente romper aquele ciclo de ameaças, porque hoje a gente tem mensagens telemáticas que ele pode se comunicar com a mulher e continuar ameaçando ela. Então, tudo isso, Rodrigo, visa exatamente dar uma proteção integral e equiparar a mulher nesse contexto histórico que o Brasil sempre negligenciou e agora ele está olhando com mais atenção, né? E por fim, nós temos também uma medida aí, claro que tem mais outras, mas vamos falar só das principais, uma medida aí que muita gente não sabe, que é a manutenção do vínculo empregatício dessa mulher. Às vezes essa mulher necessita mudar de local e ela tem uma evasão do seu emprego, né, quando ela tem um vínculo trabalhista. A gente consegue, por uma medida cautelar, manter esse vínculo trabalhista, olha que legal, né, para aquela mulher que está sendo agredida. Às vezes é necessário fazer esse pedido. E por fim, a gente já finaliza agora com as medidas principais, é a patrimonial. Não adianta nada a gente dar uma efetividade e uma gama de proteção física, moral, psicológica para a mulher e deixar ela sem patrimônio. Às vezes, o agressor ele dilapida o patrimônio comum do casal. Então, a gente tem medidas patrimoniais a fim de bloquear bens daquele suposto agressor, daquele agressor, para garantir a parte da mulher numa possível ameação, num possível divórcio. Então, veja, essas medidas, elas visam exatamente isso, equiparar a mulher no contexto histórico, né? Talvez, com a evolução da nossa sociedade brasileira, nem precise mais dessa legislação, mas hoje, é claro que a gente precisa, é notória aí pelo contexto histórico, né, Rodrigo? Doutor, esse é um assunto seríssimo, importantíssimo, e o senhor falou com muita maestria, esclareceu muitas dúvidas, com certeza, de quem está nos assistindo. Eu queria agradecer, muito obrigado pela presença e pelos esclarecimentos. Disponha, sempre que chamar, estarei aqui para sanar as dúvidas do grande público e trazer um conteúdo aí realmente que tenha uma relevância social. Um abraço. Um abraço, doutor, muito obrigado. Eu conversei com o doutor Fidel Soares, advogado e sócio fundador do escritório de advocacia Dantas e Soares Advogados. Empresários de Sucesso TV, o canal do empreendedorismo.